Meu grão-mestre Jaque o Templário. Eis a resposta sobre a vascularização do encéfalo e as consequências de sua interrupção, formatada para áudio. Microfone, texto para áudio, vascularização encefálica. Pausa, 2 segundos. Introdução. O encéfalo é o órgão com maior demanda metabólica do corpo humano. Representa apenas 2% do peso corporal, mas consome cerca de 20% do oxigênio e 15% do débito cardíaco. Esta demanda é suprida por um sistema arterial complexo e redundante, com duas fontes principais: o sistema carotídeo interno e o sistema vertebral. Pausa, 2 segundos. Espadas cruzadas, parte 1, sistema carotídeo interno, circulação anterior. O sistema carotídeo interno é responsável por suprir aproximadamente 80% do fluxo sanguíneo encefálico, irrigando a maior parte dos hemisférios cerebrais. Pausa, 1 segundo. Trajeto da artéria carótida interna. A artéria carótida comum bifurca-se no nível de C4, cartilagem tireoide, em carótida externa e carótida interna. A carótida interna sobe verticalmente, passa pelo canal carotídeo no osso temporal, fazendo uma curva em forma de S, o sifão carotídeo, e penetra no crânio. Pausa, 1 segundo. Ramos da artéria carótida interna: ramo território artéria oftálmica retina e conteúdo da órbita artéria coroideia anterior plexo coroide, trato óptico, cápsula interna, braço posterior, núcleo lentiforme, tálamo artéria cerebral anterior, hacia a face medial dos hemisférios até o sulco parieto-occipital. Porção superomedial do lobo frontal e parietal artéria cerebral média. MCA face lateral dos hemisférios, maior parte do lobo frontal, parietal e temporal, e cápsula interna, núcleos da base. Pausa, 1 segundo. A artéria cerebral anterior, a que tem descrição origênica interna, próximo ao quiasma óptico percurso medialmente, acima do quiasma óptico, entra na fissura longitudinal, percorre a face medial do hemisfério ramosarté comunicante anterior, conecta as duas ACAs, ramos orbitais, frontais mediais, parietais mediais. Artéria caloso marginal território face medial do lobo frontal e parietal até o sulco parieto-occipital, porção superomedial do giro pré-central e pós-central, corpo caloso. Pausa, 1 segundo. A artéria cerebral média, que tem descrição tarígeca interna, lateral ao quiasma óptico percurso lateralmente, entra na fissura de Sylvius, percorre a face lateral do hemisfério ramos corticais, pré-frontal, pré-central, central, parietal anterior e posterior, temporal. Ramos profundos, artérias lenticulo-estriadas território facilateral dos hemisférios, córtex motor primário, área 4, córtex somatosensorial primário, áreas 3, 1, 2, área de Broca, área de Wernicke, cápsula interna. Núcleos da base. Importância clínica: é a artéria mais frequentemente acometida em AVC isquêmico, cerca de 60 a 70% dos casos. Pausa, 2 segundos. Parte 2. Sistema vertebral. Circulação posterior. O sistema vertebral é responsável por suprir aproximadamente 20% do fluxo sanguíneo, irrigando o tronco encefálico, cerebelo, lobo occipital e parte do lobo temporal. Pausa, 1 segundo. Trajeto da artéria vertebral. A artéria vertebral origina-se da artéria subclávia de cada lado, ascende pelos forames transversos de C6 a C1, perfura a membrana atlanto-occipital, penetra no crânio pelo forame magno, e ascende na face anterior do bulbo. Pausa, 1 segundo. Ramos da artéria vertebral: ramo território artéria cerebelar póstero-inferior, PIC a face posterior do cerebelo, núcleos cerebelares profundos, plexo coroide do quarto ventrículo, porção lateral do bulbo, artérias espinhais anteriores, face anterior da medula espinhal. Todo o seu trajeto: artérias espinhais posteriores, face posterior da medula espinhal, ramos bulbares perfurantes, parênquima bulbar. Pausa, 1 segundo. A artéria basilar. As duas artérias vertebrais unem-se na borda inferior da ponte para formar a artéria basilar, que ascende pelo sulco basilar da ponte. Ramo território: artéria cerebelar antero-inferior, aí-se a face anterolateral do cerebelo, ponte lateral, nervo facial e vestibulococlear, artérias pontinas, parênquima pontino, artéria cerebelar superior. SC a face superior do cerebelo, mesencéfalo, núcleos cerebelares, artéria cerebral posterior, PCA lobo occipital, porção inferior do lobo temporal, tálamo, mesencéfalo, plexo coroide. Pausa,
1 segundo. A artéria cerebral posterior, paitendem descrição gembe da artéria basilar percursor circunda o mesencéfalo. Percorre a face medial do lobo occipitalamos artérias calcarinas, córtex visual primário, área 17. Artérias temporais posteriores, artérias talâmicas território lobo occipital, visão, lobo temporal inferomedial, memória, tálamo, mesencéfalo. Esplênio do corpo caloso. Pausa, 2 segundos. Tulipa parte 3, o polígono de Willis, a redundância protetora. O polígono de Willis é um anel arterial localizado na base do crânio, ao redor da cela túrcica e do quiasma óptico. Ele conecta os sistemas carotídeo e vertebral, garantindo fluxo colateral em caso de oclusão de uma via. Pausa, 1 segundo. Componentes do polígono de Willis. Artéria. Conexão artéria comunicante anterior conecta as duas artérias cerebrais anteriores. Artéria cerebral anterior a um segmento proximal da ACA. Da carótida até a comunicante anterior. Carótida interna. A origem das ACA e ACM. Artéria comunicante posterior conecta a carótida interna à artéria cerebral posterior. Artéria cerebral posterior. P. Um segmento proximal da PCA. Da basilar até a comunicante posterior. Bifurcação da basilar. Origem das duas artérias cerebrais posteriores. Pausa, 1 segundo. Variação anatômica. Apenas cerca de 20 a 25% da população possui um polígono de Willis completo e simétrico. As variações mais comuns incluem hipoplasia ou ausência de uma ou ambas as artérias comunicantes posteriores, 30 a 40% dos casos hipoplasia do segmento A1 da ACA, 10 a 15% hipoplasia ou ausência da artéria comunicante anterior, 5%. Pausa, 2 segundos. Caveira parte 4. O que acontece se o sangue for interrompido? Pausa, 2 segundos. A fisiopatologia da isquemia cerebral. O tecido nervoso é extremamente sensível à hipóxia. A interrupção do fluxo sanguíneo desencadeia uma cascata de eventos. Tempo evento 0 a 10 segundos. Perda da consciência. EEG torna ácido elétrico 10 a 30 segundos. Esgotamento do oxigênio tecidual. Início do metabolismo anaeróbico. Produção de lactato. Acidose celular 1 a 2 minutos. Esgotamento das reservas de ATP. Falência das bombas únicas. Influxo de sódio e cálcio. Efluxo de potássio 2 a 5 minutos. Edema citotóxico. Inchaço celular por acúmulo de água. Liberação massiva de glutamato. Excitotoxicidade 5 a 10 minutos. Morte neuronal irreversível no core isquêmico. Área de fluxo sanguíneo crítico horas a dias. Expansão da penumbra isquêmica. Área ao redor do core com fluxo reduzido, mas potencialmente salvável. Pausa, 1 segundo. As 3 zonas da isquemia. Zona fluxo sanguíneo, mililitro, 100 g-amin. Destino core isquêmico, 10 ml, 100 g-amin. Morte neuronal em minutos. Irreversível penumbra isquêmica 10 a 20 ml, 100 g-amin. Disfunção neuronal reversível. Pode ser salva com reperfusão precoce. Oligoemia 20 a 50 ml, 100 g-amin. Hipoperfusão leve. Geralmente assintomática. Pausa, 1 segundo. Síndromes vasculares específicas. Oclusão da artéria cerebral média, MCA, a mais comum. Achado de excreção. Hemiparesia contralateral. Fraqueza de face, braço e perna do lado oposto, maior no braço e face. Hemiparestesia contralateral. Perda sensitiva do lado oposto. Hemianopsia homônima contralateral. Perda da metade do campo visual do lado oposto. Desvio do olhar conjugado. Olhos desviados para o lado da lesão. Afasias. Hemisfério esquerdo. Área de Broca, não fluente. Ou Wernicke, fluente. Negligência. Se hemisfério direito. Negligência do lado contralateral. Pausa, 1 segundo. Oclusão da artéria cerebral anterior, ACA. Achado de excreção. Hemiparesia contralateral. Fraqueza maior na perna que no braço. Incontinência urinária por lesão do lobo paracentral. Apatia, abulia, mutismo acinético. Lesão frontal medial. Reflexo de preensão. Liberação frontal. Afasia transcortical motora. Se hemisfério esquerdo. Pausa, 1 segundo. Oclusão da artéria cerebral posterior, PCA. Achado de excreção. Hemianopsia homônima contralateral. Perda visual. Preservação macular variável. Alexia sem agrafia. Incapacidade de ler, mas preservação da escrita. Lesão do esplênio do corpo caloso e córtex visual esquerdo. Prosopagnosia da gagagagagacapicicina de reconhecer faces. Lesão bilateral. Síndrome de Enton-anosognosia para cegueira. O paciente nega estar cego. Síndrome talâmica. Degerine-Roussидor central contralateral. Alterações sensitivas e movimentos anormais. Pausa,
1 segundo. Oclusão da artéria basilar, a mais grave. Achado descrição síndrome do encarceramento, Locked tetraplegia, paralisia dos nervos cranianos inferiores, preservação da consciência e movimentos oculares verticais, paralisia bilateral, perda motora completa com uma lesão da formação reticular ativadora ascendente, morte encefálica se a oclusão for completa e não houver circulação colateral. Pausa, 1 segundo. Oclusão da artéria vertebral, síndrome de Wallenberg. Achado descrição síndrome de Wallenberg, lateral do bulbo, disfagia, disartria, rouquidão, nistagmo, vertigem, ataxia ipsilateral, perda da sensibilidade térmico-dolorosa da face ipsilateral e do corpo contralateral, síndrome de Horner ipsilateral. Pausa, 1 segundo. Oclusão de ramos profundos, lacunas. Achado descrição infartos lacunares, oclusão das artérias lenticulo-estriadas ou talâmicas perfurantes, tamanho 15 mm, síndromes lacunares clássicas, hemiparesia motora pura, síndrome sensitiva pura, hemiparesia atáxica, disartria mão desastrada, causa principal microangiopatia por hipertensão arterial crônica. Pausa, 2 segundos. Quadro resumo para aprovar sistema artérias principais, território carotídeo, anterior carótida interna, ACA, ACM. Coroideia anterior, face lateral e medial dos hemisférios, 80% do encéfalo-vertebro basilar, posterior vertebrais, basilar, PCA, pica, AICA, SCA, tronco encefálico, cerebelo, lobo occipital, 20% do encéfalo-polígono de Willis, comunicantes anterior e posterior e circulação colateral entre os sistemas artéria ocluída, síndrome principal, hemiparesia mais hemiparestesia contralateral mais afasia. Negligência, hemiparesia de predomínio na perna mais abulia mais incontinência, pcaemia nos homonima mais síndromes talâmicas e visuais, basilar loquede em síndrome ou coma vertebral. PCA, síndrome de Wallenberg, lateral do bulbo lenticulo, estriadas, infartos lacunares, hemiparesia motora pura. Pausa, 2 segundos. Janela terapêutica. Na isquemia cerebral aguda, a penumbra isquêmica pode ser salva se a reperfusão ocorrer dentro da janela terapêutica. Trombólise intravenosa. Até 4 horas e 30 minutos do início dos sintomas, trombectomia mecânica. Até 6 a 24 horas, dependendo da viabilidade tecidual na perfusão por imagem. Cada minuto de isquemia não tratada destrói aproximadamente 1,9 milhão de neurônios e 14 bilhões de sinapses. Pausa, 2 segundos. Fim da explanação. O texto está pronto, grão-mestre. Se quiser aprofundar alguma síndrome específica, como Locked-in, Wallenberg, ou as síndromes talâmicas, ou ajustar o tom, dizei.